Desanimado numa sexta-feira, o negócio tá bom, hein? Oh, aleluia. Quinta, perdão, eu tô na sexta, para mim já é uma sexta. Bom demais. Podemos retomar o que estávamos ontem, amém? Você está aprendendo algumas coisas? Amém. Esse tempo mesmo, irmãos, é um tempo para nos inspirar a pensarmos sobre nós, nossa vida psicológica, de alma, psique, e também entender que Deus há de nos levantar para cuidar de outros. Eu não posso ignorar essa percepção. Se eu vou lidar com o ministério, eu vou lidar com gente. Sim, nosso alvo principal, e a gente tem isso como uma ênfase, é o crescimento espiritual, mas não existe maturidade espiritual sem que desencadeie uma maturidade na vida emocional, na alma, no comportamento. A pessoa vai dizer, eu sou espiritual e essas áreas estão desarrumadas, né, estão incompletas, estão deformadas, como eu usei ontem esse sentido, né, um paralelo da parte física e da parte emocional. Creio que hoje a gente vai ser mais inspirado, né? Trouxe alguns livros mais aí, é para mesmo inspirar você, no sentido de que tem pessoas que foram movidas por Deus para falar alguns temas que nos ajudam a entender com maior profundidade alguns aspectos à luz da Bíblia, né, de como devemos ajudar pessoas, nos ajudar mesmo, né, de uma forma de autoajuda em Deus, pela palavra. Não é uma autoajuda aí como o mundo ensina às vezes, não, mas de uma forma inspirada, amém? Você está feliz por esse tempo? Então, eu quero retomar aqui, pensando e falando com você. Tocamos ontem sobre relacionamentos e vamos entrar hoje algumas coisas mais sobre alma. Não tem como a gente separar tudo, está muito entranhado, né, todos esses assuntos. Mas falamos que cada pessoa tem uma forma de ser e de ver o mundo ao seu redor. Falamos algumas bases para os relacionamentos. E eu achei interessante, por exemplo, eu estava ali, vocês estavam cantando, nada vai nos separar. Não é verdade? Um cântico. Eu aprecio também os cânticos de comunhão. Por quê? Eles nos aproximam. Eu não sei quanto a você. Eu era muito tímido e quando cheguei na igreja local, na minha antiga igreja, gente, essas músicas, a questão de cumprimentar, de conversar com as pessoas, me ajudou de uma forma tão grande a desenvolver relacionamentos. E essas canções, elas trazem um sentido também, às vezes a gente canta para Deus, mas eu entendo que tem um papel, e alguém já disse que a igreja é um lugar, uma comunidade terapêutica, onde pessoas vão vencendo, né, doenças, comportamentos, ou foi isolada, ou teve traumas, e à medida que vai convivendo com mais pessoas saudáveis, e acima de tudo, Jesus que é perfeito, tudo vai se encaminhando, não é verdade? Então eu inspiraria você a não passar na escola só como observador. Eu tenho meus momentos de observador e eu sou um grande observador. É impressionante, eu pego no ar as coisas, eu olho mesmo, eu confiro comportalmente as pessoas. Teve um livro que eu li há uns 25 anos atrás, eu fazia direito ainda, não está aqui? O Corpo Fala. Sabe que a linguagem corporal fala muito mais do que as palavras? Lembro de um outro livro, Importe-se o Bastante para Ouvir. E esse livro é de aconselhamento cristão, era para estar aqui. Mas não deu para trazer todos, tem mais um bocadinho lá. O nome desse livro é Importe-se o Bastante para Ouvir e Ser Ouvido. E eu marquei aquele livro todo, isso em 93, gente, 31 anos atrás. E aí eu marquei aquele livro, mas o que mais me chamou a atenção, ele disse, não escute as palavras, escute a pessoa. Porque por mais que a pessoa fale, às vezes tem um grito de socorro ali por trás. Então, Deus está nos colocando, irmãos, para ajudar pessoas. Eu entendo que os dons vão operar como operou com Jesus e a mulher samaritana. Mas nós podemos, numa maturidade de vida, numa maturidade em nós, ajudar pessoas de uma forma que vai trazer saúde para elas.
E falamos sobre relacionamentos saudáveis, relacionamentos doentios. Lembro que tocamos ontem sobre a vida de Davi e Jonatas, o conflito de Davi com o próprio rei Saul, lições poderosas de como devemos preservar esse mundo dos relacionamentos. Abre comigo Hebreus 12. Vamos ler Hebreus 12, verso 15. Ontem eu lembro que eu citei esse texto de uma forma branda, mas vamos pensar aqui, nos relacionamentos a instrução é: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele instrui ao que? Seguirmos a paz. Fala comigo, seguir a paz. Eu lembro que num momento eu disse, tem gente que é pacífica, calma, né, vai conduzindo, é conciliadora. E outras são complicadas, problemáticas, geram polêmicas. A Bíblia está dizendo, irmãos, que nós devemos seguir a paz com todos. O que é isso? O mundo dos relacionamentos. Aí ele diz no verso 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela, muitos sejam contaminados. Então ele diz, seguir a paz com todos, que não haja em você raiz de amargura. Então pode ter na minha vida emocional, amargura fala do mundo dos sentimentos, das emoções profundas. Às vezes a pessoa está amargurada e por fora está linda e bela e plena. Mas por dentro, irmãos, já ouviu a história da maçã? A maçã tem a casca linda. Ela sofre uma queda, ela tem uma fragilidade por dentro. Você vê ela linda na casca. Quando parte, está escurecida, começando a apodrecer por dentro. Muitas vezes, eu compararia com esse texto, a raiz de amargura causa um mal à pessoa que está com aquilo, e ela também tem o poder de contaminar outros. Pensando, né, num grupo seleto desse aqui, de pessoas vocacionadas, já estão no ministério, pensando no ministério. Irmão, já pensou você no ministério contaminando outras pessoas? Por questões emocionais, comportamentais, não resolvidas. Sabe, você está aprendendo muitas coisas, mas eu declaro que as questões de vida, de alma, que precisam ser resolvidas em 2024, vão ser. Você vai receber aquele diploma, mas Deus vai olhar para você nos seus olhos e vai dizer, eu sei que você está bem. Para quê? Para cumprir a carreira. O que vamos fazer depende do estado que nós estamos. Eu declaro que você vai estar bem. Diga comigo, eu vou cumprir o meu ministério de uma forma saudável em mim mesmo. Amém? E aí, eu quero conciliar com esse texto que diz seguir a paz com todos, com Isaías capítulo 26. Abre lá. Relembrando aquilo que olhamos ontem no livro de Gênesis, que nos inspira a cultivar esse relacionamento vertical com o Senhor, através de Jesus Cristo, de uma forma constante, contínua, cada dia mais profunda. Esse nosso relacionamento com Deus haverá de nos estabelecer numa paz sobrenatural, Isaías 26, numa paz sobrenatural, de maneira que vai influenciar os nossos relacionamentos. Diga comigo, o meu relacionamento com Deus haverá de influenciar o relacionamento com os outros. Vamos lá. Isaías 26, 3. Me dá só um pouquinho de retorno aqui. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, irmãos, quanto mais a gente anda com Deus, essa confiança,
na pessoa do Senhor aumenta, faz com que a paz de Deus se estabeleça na minha vida. Irmão, se eu estou nessa paz plena, poderosa, eterna, eu vou ter um poder de andar em paz com todas as pessoas. Diga comigo, eu escolho seguir a paz. Diga, raízes de amargura e outras não vão ter lugar no meu coração. Amém? Agora vamos pensar e voltar aqui um pouquinho, desafios nos relacionamentos, que pode acontecer em nós, na comunicação, pode acontecer por questões de cultura, de família, como eu falava ontem. Não pense além de si mesmo, nem a quem. Eu acrescentei em Romanos capítulo 12, verso 3. Por quê? Irmãos, esse senso de valor, ele é muito importante. Esses livros aqui do Rob Thompson, Leis Fundamentais nos Relacionamentos, eles são livros importantes para que a gente desenvolva esses relacionamentos, onde a gente valoriza as pessoas. Tem um outro aqui, deixa eu localizar. Como é importante nós tocarmos as pessoas de maneira que o valor delas seja trabalhado. 25 maneiras de valorizar as pessoas. Como fazer todos à sua volta se sentirem especiais. Uma pessoa que é muito soberba, ele faz o outro se sentir inferior. Mas, irmão, se a gente, em Deus, sabe erguer, edificar as pessoas. O que é edificar? É puxar um potencial dela, é motivar. Ela dizer não posso e você diz você pode. Aí você conta uma história sua, eu tinha essa incapacidade, Deus me ajudou, Ele vai te ajudar. A gente está valorizando. Diga comigo, aqueles que têm a palavra devem edificar as pessoas. Esse livro aqui, Desenvolvendo Amizades, como ser e fazer amigos certos. Livros interessantes. Esse aqui também do John Maxwell, O Valor de uma Amizade. Irmãos, de vez em quando, principalmente alguns temperamentos que a gente se isola muito, nós precisamos sair da caixa. Nós precisamos sair, imagine uma ostra. A gente fica escondido dentro da gente. Às vezes a gente vive um mundo muito solitário. Simplesmente porque não se abre para relacionamentos que vão ser saudáveis e que Deus quer que a gente possa abençoar as vidas e as vidas nos abençoarem. Esse é um princípio de corpo. E não só abençoar, mas um senso de pertencimento. Irmãos, é muito bom você sentir essa identidade de pertencer a um grupo, da família, da igreja local, de amigos que você tem. Por quê? Isso dá um senso de valor, mas também se torna um laboratório para que eu valorize outras pessoas. Deixa eu te dizer, irmãos, é muito sério. Há uma contramão no mundo aí. Viva no seu mundo, faça o que você quer, não se importe com ninguém, não se intrometa na minha vida. Mas no corpo de Cristo não é assim não. Mesmo celebrando personalidades, temperamentos, pessoas diferentes, origens, culturas diferentes, nós celebramos um senso de pertencimento. Eu declaro que vocês vão sair aqui no fim do ano, vai ser nas lágrimas, porque todo mundo vai ter que partir para o seu destino. Mas vocês vão dizer que tempo glorioso foi este 2024. Amém, irmãos? Então usufrui essa temporada, explora essa temporada, né? Mas eu sou tímido demais. Pelo menos quebra com 1, 2, 3 pessoas, vai estabelecendo, né? Tem gente que tem o dom, né, de se relacionar, é gracioso, e você até olha e diz, meu Deus, eu nunca seria assim. Mas tenta crescer um pouquinho. Posso ouvir um amém? Olhe para alguém perto de você e diga assim, chegou o tempo de vencer as barreiras. Amém? E eu nomeio algumas só para a gente pensar. Timidez, inferioridade ou superioridade, lembrando Romanos 12. Tem gente que tem problema de aceitação.
E Joyce Meyer fala nesse livro aqui, Raízes de Rejeição, acho que está lá, está aqui, está por aí. Raízes de rejeição. Irmãos, quem tem raiz de rejeição, se uma pessoa olha para ela séria, não é nem de cara feia, está dizendo, aquela pessoa não me quer, aquela pessoa me rejeitou. Ficam sombras na alma, né, que não existe, castelos de areia, ou como sofismas que Paulo diz. Irmãos, quando a gente entende o nosso valor em Deus e as coisas se equilibram, tudo vai funcionar bem. Posso ouvir um amém? Diga comigo, chegou o tempo de vencer as barreiras. E aí, medo, preconceitos, problemas de comunicação, traumas, e tem muitos outros. É só para a gente tomar um tempo e pensar. Vamos agora entender o porquê dos relacionamentos. E no ministério nós vamos precisar disso. Criar pontes para estabelecer relacionamentos. Nós vamos precisar, muitas vezes, dessa habilidade, dessa graça, para cumprir o ministério. Relacionamentos com as pessoas que vamos lidar. Relacionamentos que vão ser necessários, por exemplo, no contexto de liderança. Segundo, aprender a viver em grupo. Eu lembro, e é curioso, né, eu tenho uma irmã 5 anos mais velha. Quando ela casou, 15 anos, eu tinha 10. E meus pais, chegou um filho na casa, Mateus, meu irmão. Então, pensando, eu fui um filho sozinho e isolado. Eu fazia tudo só, muito quieto, muito fleumático, muito na minha. Estudava, lia, né, muito pensativo. Não tive relacionamento com o irmão. O esporte que eu fiz foi natação, não foi um esporte de grupo, né? Hoje eu celebro, eu acho tão lindo meu filho, né, no futebol e em outros esportes. Ele desenvolveu essa graça e eu converso com ele sobre essas coisas, que é importante. Né? Ele estava brincando, jogando vôlei com os adultos, né, interagindo. E como é bonito ver, eu não tive isso. Mas quando chegou a adolescência, quando chegou o tempo de igreja, quando eu comecei a entender que eu tinha um ministério, eu disse, eu não posso ficar assim. Eu preciso desarmar, eu preciso sair, né, dessa casca, né, como a borboleta, desse casulo que me aprisiona, de timidez. E sabe, irmãos, eu meti as caras, eu digo, se não tem ninguém ensinando, eu vou estudar sobre isso, eu vou buscar. Mudei tudo. Pasme, mas eu ainda sou tímido. Mas eu sei vencer. Olhe para alguém perto de você e diga assim, você também vai vencer aquilo que te paralisava. Diga, você vai ser uma bênção. Irmãos, pessoas vão olhar para nós e vão dizer, como você mudou, você não é a mesma pessoa. Amém? Você recebe essa palavra? E por último, aprender a amar incondicionalmente. Então, quando situações acontecem nos relacionamentos e a gente amadurece espiritualmente, esse amadurecimento toca nossa vida de alma, nós vamos chegar naquele patamar que Pedro diz, que nós devemos amar de uma maneira tão intensa, diz no seu livro, que o amor cobre uma multidão de pecados. Irmãos, perdoar não vai ser uma coisa difícil, perdoar vai ser fácil. Que é o quê? Amar incondicionalmente, independente do mal que fizeram a você. Esses dias, você pode ouvir no nosso programa toda terça, o Carlos Júnior teve ministrando e ele falou sobre um homem que foi falar com Kenneth Hagin. E ele falava muito mal de irmão Hagin, muitas vezes, perseguia irmão Hagin. E aquele homem terminou cedendo e entendendo que ele era um homem de Deus. E disse, você pode ir na minha igreja? E aí irmão Hagin disse, posso. E irmão Hagin foi muito gentil com ele. Aí aquele homem disse, eu falava muito mal de você, irmão Hagin. A irmã Hagin disse, eu sabia. E ele disse, e por que você está me tratando assim? Porque andar em amor é uma questão que vai determinar e mudar a minha vida. É minha responsabilidade.
Irmãos, eu declaro que eu e você vamos fazer essa escola, mas se tem alguma coisa que te trava em relacionamentos doentios, você também vai romper isso. Você vai entrar numa esfera do amor incondicional. Do que adianta tanto conhecimento e não andar no poder desse conhecimento? Um texto que me chama muita atenção, e quando eu ensinava aqui nessa escola a matéria equilíbrio entre fruto e os dons, devemos desenvolver o fruto do Espírito, que vai afetar nossa alma, nossos relacionamentos, aplicando uma coisa a outra. Paulo diz algo numa das suas cartas de que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Você está enchendo-se muito de conhecimento, mas o amor tem que ser a altura desse conhecimento que você está recebendo. Eu declaro que se tinham pendências na sua vida, em relacionamentos, em coisas que você ainda não tinha chegado a esse ponto de amar incondicionalmente, até quem te fez o mal, você vai entrar nisso. Olhe para alguém perto de você e diga assim: chegou o novo tempo. Diga: Jesus está te ajudando. Diga: o Espírito Santo está derramando amor. Diga para ela: vai dar certo. Diga: não fica na carne. Eita Jesus. Uau. Meu Deus. Vamos lá. Parece que eu não expliquei tão bem ontem com respeito aos pontos fortes e os pontos fracos, qualidades, defeitos, áreas crescidas e não crescidas. Eu disse para vocês contarem aqui, de cada um dos 8 quadrinhos, 2 correspondendo a cada um dos temperamentos, e deveria colocar nessa bolinha miúda aqui o número de pontos que foi dado de um e do outro. Aí você soma os pontos, o que der maior vai ser o seu predominante. Tudo bem? Então vocês podem fazer e refazer aí no intervalo, vai ser interessante para a gente entrar aqui num debate. Tudo bem? Eu não vou entrar ainda agora sobre temperamento, vamos prosseguir aqui. Lembra que falamos ontem de Jesus, baseado em 1 Pedro capítulo 2, 24? Era notório, quando a gente conversava com ela, de que ela tinha experimentado o perdão de Deus, a restauração de Deus. Ela falava de uma maneira como se fosse outra pessoa, como se tivesse vencido aquilo. E ela tinha tanta gratidão a Deus, que ela ajudou a formação da sala da escola lá, os ares condicionados lá, coisa de financiar $1 milhão, para que pessoas ouvissem o evangelho e a palavra de Deus naquela nação. Olha como é forte o poder da superação que o evangelho traz. Já pensou você ajudar outros e não se ajudar? Deus está dizendo: chegou o tempo de você se ajudar também. Porque, irmãos, eu pensando na nossa aula, esses dias o meu carro estava tremendo. Opa, segura peão. O meu carro estava tremendo, a direção na estrada, e meu irmão me ajudou, e estava precisando de um ajuste, e tinha sido certamente porque caiu num buraco. E aí ele disse: olha, vai ter que desmontar, vai ter que fazer um serviço tal. Aí ele disse: tinha um desajuste de 12 a 15 centímetros, por isso que estava diferente. Aí ele disse: começou o processo, ajustou 3, mas ainda não está bom. Aí deu uma volta no carro, ajustou tantos centímetros, ainda não está bom. E o carro teve que ficar na oficina cerca de 7, 8 dias, porque tinha que ir fazendo gradativo até ajustar. Irmãos, eu precisava do carro, mas ele precisava de um ajuste para que ele funcionasse bem no serviço. Imagina nossas vidas se tem alguma coisa fora do lugar. Deus está dizendo: esse é o ano que eu quero ajustar tudo. Não vai ficar 1 centímetro fora. Deixa eu colocar a sua vida em ordem. Não só é o que você vai fazer que importa, eu me importo com você.
A Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Agora, irmãos, às vezes a gente se comporta como uma criança. Como é isso, Maneco? Certa vez o meu filho, brincando, um espinho entrou no pé dele. Irmãos, era melhor, né, fazer outra coisa do que eu tirar aquele espinho do pé. Porque era uma coisa pequenininha, mas que incomodava grandemente, e ele não queria se submeter a gente tirar com uma pinça o espinho. Às vezes a gente fica adiando, protelando. Não, Senhor, não mexe nisso agora não. Olhe para alguém perto de você e diga assim: seja um espinho pequeno, ou uma coisa grande, que está afetando a sua pessoa, deixa Deus fazer a cirurgia. Eu declaro, irmãos, que o pastor e bispo da sua alma vai te encontrar às vezes no aprisco coletivo, como está todo mundo aqui, mas vai te encontrar também algumas vezes como ovelha fugitiva, que deixa as 99 e vai te pegar individualmente. Talvez seja na sua casa, no seu quarto. Eu me lembro já no ministério, em 2002, um ano muito intenso da minha vida. Um ano que eu fui para São Paulo. Eu tive um sonho. Eu contei essa história já aqui, não? 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 Ok, ainda não. Irmãos, era janeiro daquele ano, 2002, e eu viajava o ano todo, já ensinava no Rema, muita viagem, muita, você não tem noção. E aí eu tomava dezembro e janeiro para ficar em casa, stand-by, nem João Pessoa eu queria ir, queria ficar assim, aterrissado. E aí eu ficava, e eu tinha muito tempo, e você vai ver que a minha loucura não é de hoje, eu lia 30 livros ao mesmo tempo. Era meu período de férias, então eu lia 30 livros. Eu era solteiro ainda, tinha uma escrivaninha aqui e outra aqui. Eu ia lendo capítulo por capítulo e jogava para cá. Quando subia essa pilha, eu voltava para cá. Alguns livros mais fáceis, outros mais difíceis, um teológico, alguns mais densos, ia lendo. E aí, naquele mês, era 20 e pouco de janeiro, Guto liga para mim. Só que na noite anterior, eu tinha tido um sonho. O mapa do Brasil, uma mão apontando São Paulo, Campina Grande, São Paulo. Um dedo fazendo assim e parando em São Paulo. E eu acordei, eu orei em línguas e fiquei o outro dia pensando naquilo e pensando. Meu Deus, que sinará, que é isso? Que obra é essa? Nada, Deus não me respondeu nada. Aí Guto liga. Aí disse: Maneco, está fazendo o quê? Eu digo: estou stand-by em Campina Grande, estou por aqui, né? Estou só descansando, curtindo em casa, lendo, meditando, enchendo o bom depósito, tal. Ele disse: deixa eu conversar contigo, eu preciso saber uma coisa. Eu estou precisando de alguém para ir morar em São Paulo, para ser diretor do Rema. Aí eu, como assim? Eu preciso que você fique 6 meses lá em São Paulo. Irmãos, terminou sendo 1 ano. E aí, ele conversando comigo, falando comigo, tal. Aí eu, calculando do lado de cá, era janeiro, começa em março. Eu digo: para quando é? Para março? Última semana de fevereiro? Aí ele riu do outro lado. Não. Eu preciso que você vá amanhã. Amanhã. Irmãos, era tão forte que Deus tinha lidado comigo antes, que eu disse: tá bem, deixa eu conversar aqui com meus pais em casa. Era o meu tempo até de estar em casa uma temporada com meus pais. E aí, mas eu creio que sim, vai dar certo. Aí falei para ele, né? Eu tive um sonho, eu acho que ele ficou muito feliz que Deus falou. E aí, irmãos, aquele ano foi um ano muito intenso. Eu ensinei 8 matérias do Rema, eu passei 10 dias na Bolívia. Além disso, eu preguei 104 vezes, porque eu anotava na minha agenda e no fim do ano eu contei. Irmãos, se eu soubesse, naquele ano, que eu ia enfrentar aquilo,
eu tinha desmaiado. Os primeiros meses daquela temporada, eu fiquei hospedado na casa do pastor. Era tanta gente naquela casa, e eu hospedado mais um, eu dormia na sala, de lado do piano. E eu conto isso como momentos de que Deus me amadureceu. Quando você mora na casa de alguém e dorme num lugar como uma sala, você é o último a dormir. A primeira porta que mexia o trinco, eu já estava acordado, me sentando, arrumando minhas coisas, fechando a mala ali de lado, 3 meses. Isso pregando, ensinando. Você imagina? Eu lembro de períodos naquele ano, no mês de agosto, um dia em agosto, estando no Rio de Janeiro, que eu preguei 3 vezes no mesmo domingo. E tinha momentos que dava para eu anotar, outros não dava. Eu me sentava ali, aí eu, Senhor, o que é que eu vou ministrar? Eu penso que Deus trabalhou comigo muito, Policarpo, na inspiração naquele ano. Senhor, o que eu vou ministrar? Irmãos, em fração de segundos, parecia que eu recebia assim um esboço, os versículos, os detalhes. Mas não era só porque o espírito de revelação caía, não. Talvez era organização, mas era tudo materiais que eu já tinha colocado dentro de mim ao longo de muitos anos. Talvez você está dizendo, por que eu estou estudando tanto, fazendo tanto resumo? Sabe de nada, inocente. Olhe para alguém perto de você, diga assim, Deus vai usar o que Ele está colocando dentro de você nesse ano. Diga assim, Deus está nos levantando para correr uma carreira, para dar fruto, para trocar vidas. Amém, gente? Agora, pensando, sobre esse cuidado de alma, vamos pensar um pouco aqui. Abre lá comigo em João, Evangelho de João. Capítulo 21. Você sabe que João traiu Jesus e Jesus, para restaurá-lo, disse, vão lá, os 11, e a João chamou ele nominalmente porque queria restaurá-lo. Porque João disse depois, o amor cobre uma multidão de pecados. Aliás, Pedro, porque Pedro disse, o amor cobre uma multidão de pecados? Porque Jesus cobriu os pecados dele. Veja comigo, João 20, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta meus cordeiros. Fala comigo, apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondendo, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha para cá. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus, para erguer Pedro, ele foi trazendo ele num ambiente e do amor divino. Agora tem um trocadilho de palavras que a Bíblia em português não mostra e que a língua grega mostra sim. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me ágapes, amor ágape. Aí ele responde, Senhor, eu te filéu, eu te amo com amor de amigo. E cada pergunta que Jesus fazia, Jesus estava restaurando Pedro para que aquilo que ele falou, sobre esta pedra edificarei a tua igreja, e ele participaria, era um processo de restauração.
Agora, para nós, o que é que cai? Irmãos, a gente canta, declara: Jesus, eu te amo, né? Se esbalda, vai às lágrimas. E aí Deus olha e diz: se você me ama, você vai cuidar de outras vidas. Olhe para alguém perto de você e diga assim: a maturidade em amarmos a Deus envolve cuidar de outras vidas. Irmãos, você não está recebendo uma descarga de conhecimento, de unção, de sabedoria, de verdades, de desvendamentos aqui para ficar de braço cruzado, não. Eu declaro que você vai ser útil nas mãos do seu possuidor. A Bíblia diz que aquele que purifica a si mesmo, tem gente que está se desviando, você está se purificando, se resguardando, se enchendo da palavra, né, jogando uma vida mais ou menos para trás, se comprometendo. Deixa eu te dizer, não vai ficar assim mesmo não, vai acontecer muita coisa boa. E eu declaro que o amor divino vai fluir de nós para aqueles que Deus colocar na nossa frente. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você vai cuidar dos filhos do próprio Deus com o próprio amor dele. Amém, gente? Você está comigo? Vamos pensar aqui nisso que estamos falando, avançar um pouco mais. Nós temos aprendido sobre espírito, alma e corpo, e de uma forma mais específica, nossa vida de alma, ela determina nossos relacionamentos, mas também determina como nós vamos viver nos nossos sentimentos. Em contraste com o ministério, eu queria que você lesse comigo isso aí. Vamos lá? O conhecimento bíblico e aprender a operar na unção é muito importante para a vida no ministério, mas não é o bastante para o sucesso ministerial. É necessário também ser hábil na capacidade de nos relacionarmos e ter resistência emocional. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre espírito, alma e corpo, especificamente a alma, e vamos usar essa figura aqui. O que compõe nossa alma? E eu uso a figura de um iceberg, né? E uma cabeça ali, porque a gente tem um contato com a pessoa e a gente pensa que conhece ela com um dia, um mês, um ano. E existe toda uma vida de alma que é interior e que não é consciente. Às vezes a gente, né, convive com pai, mãe, irmão, família ou um amigo de trabalho há tantos anos e uma virtude se manifesta ou uma área não crescida se manifesta e você diz: meu Deus, eu pensava que conhecia fulano. Por quê? Porque é muito subjetivo. E aí nós temos inicialmente mente, vontade, emoções, e a gente coloca isso para a gente construir um entendimento, e a Bíblia fala dessas faculdades da alma. Mas existe a personalidade, existem os temperamentos. Alguém veio me perguntar: professor, algum material sobre a autoimagem? E eu fiquei maravilhado com esse livro, né? Eu comecei a tomar notas num voo, fui anotando partes desse livro. Eu Sou o Amado, o equilíbrio psicológico do cristão. Quando uma pessoa tem uma autoimagem errada de si mesmo, irmãos, isso deforma todo o comportamento dela. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus e no convívio com relacionamentos saudáveis, essas coisas vão se ajustando. E memórias, como é forte o poder das memórias que está lá no nosso subconsciente, na profundidade, né, da nossa alma, da construção de quem somos. Mas o lindo, o maravilhoso é que nascemos de novo e Deus vai santificando todas essas coisas. Algumas vezes precisa de uma cirurgia específica num ponto lá, onde está um aleijo, onde está uma área
que precisa de uma ministração do amor de Deus ali para colocar as coisas em ordem. Como eu disse no primeiro momento da aula ontem, a gente não está aqui falando de psicologia, respeito, entendo, né? Mas a psicologia não vê como a Bíblia vê. E acrescentamos ali a realidade do espírito humano. Irmãos, eu lembro de experiências que Deus foi tratando em áreas da minha vida, como eu falei ontem, da paternidade do meu pai e a paternidade divina, fui eu e Deus. Olha que interessante, a gente olha para Davi como ele recorria em tempos de pressões ao sofá de Deus. Não existe o sofá do psicólogo, né? O banco, a cadeira do psicólogo, o sofá de Deus. Eu experimentei. Com isso eu não estou condenando que uma pessoa talvez não precise de um psicólogo. Eu já recomendei. Por quê? Chegou no limite do aconselhamento do que eu podia ajudar, mas sempre indico um psicólogo cristão. Mas a realidade do espírito humano recriado, irmãos, para nos erguer de condições da alma, nós precisamos desenvolver. Eu penso nisso tudo, mas se fosse um outro momento, talvez eu estivesse falando sobre espírito humano. Quando eu fiz o centro de treinamento, em 93, 4, e tem um momento ministrando a palavra, o que foi que eu falei? O espírito humano recriado. Eu ia na casa do pastor Bud, né, ficava lambendo a rapadura, e um dia ele me emprestou o livro de E.W. Kenyon, um livro que se chama O Homem Oculto do Coração. Nós ainda vamos ter esse livro em português, em nome de Jesus. Por quê? Eu era curioso sobre a realidade do espírito humano. Mas num outro momento eu tive que entender que eu também precisava cuidar da minha alma para que o meu espírito humano fluísse de uma forma saudável. Na ajuda de Deus e do Espírito Santo, irmãos, se nós orarmos em línguas, se nós mergulharmos na palavra, se nós nos abrirmos para a restauração de Deus em nós vamos experimentar de uma forma artesanal essa ajuda de Deus para vencermos coisas que nos paralisam na nossa vida de alma. Olhe para alguém perto de você e diga assim: se abra para o mover do Espírito Santo e da palavra para colocar a sua vida em ordem. Amém? Você está comigo? Vamos pensar aqui personalidade, temperamento, comportamento. Como somos diferentes. Às vezes 5 filhos, nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, criado, vamos dizer, quase de uma mesma forma, deveriam ser mais parecidos, mas não são. Por quê? Personalidade, temperamento, comportamentos que vão sendo adquiridos, né? Uns têm vontade mais forte, outros têm vontade mais fraca, e assim por diante. Nós vamos ver aqui algumas figuras para que a gente pense, né, de uma forma, como eu vou aplicar isso à minha vida. O Senhor me mostrou assim: a alma é o lugar da manifestação do espírito humano. Aqui nós temos uma luva toda densa, com alguns ferros que paralisam os dedos. E aqui nós temos uma luva, como uma luva hospitalar de silicone. Irmãos, quando a gente tem problemas de alma, mesmo nascido de novo, o espírito não flui. E nós travamos em algumas coisas, porque ainda não fomos restaurados absolutamente. Ou não passamos por alguns processos. E aí, eu queria que você pensasse: como é que está a minha alma? Como é que está o diagnóstico? Daqui a pouco eu vou, 3 horas da manhã, vou passar no raio-x, vou estar viajando, vou com a família, vamos passar, e passo no raio-x. Eles identificam tudo lá. Minha bolsa vai passar, ver tudo que está dentro. Já pensou se tivesse ali um raio-x de alma?
Eu recebi em fevereiro um impacto muito grande. A doutora Verônica pediu um bocado de exame meu. Ela era ginecologista e obstetra, agora ela é hormonologista, tá bem, gente? Irmãos, eu saí chocado. Ela disse, você não está bem. Seus exames estão assim, 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 seu diagnóstico não é legal. Você vai ter que tomar essas medicações, isso aqui, vá para nutricionista, você vai ter que perder uns 8, 10 quilos aí em 3 meses. Você não está bem. Eu fiquei em choque. Por quê? Diagnóstico. Eu declaro que Deus vai dar diagnósticos da sua alma. Irmãos, eu estava pensando que estava abafando, porque eu tinha perdido 36 quilos e não estava bem. Eu já estou bem. Será mesmo que você está bem? Será que se você passar um raio-x do Espírito Santo, sua alma está 100%? Ou tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas? Vamos pensar dessa forma assim. A alma é o farol que manifesta a luz do espírito humano. Vemos ali em cima um farol todo sujo por causa de lama, de um lugar que sujou. Vemos aqui ele sendo limpo e vemos aqui tão transparente que nada é atrapalhado do que flui da luz que provém daquele farol. Onde é que nós estamos? Nesse processo de tirar sujeiras e de encontrar uma perfeição. Nós vamos brincar, vai ser uma frasezinha bem leve, mas muito profunda. Olhe para alguém perto de você e diga assim, você tem jeito. Irmãos, quem nunca ficou frustrado? Quem nunca ficou chateado com você mesmo, olhando no espelho? Pisou na bola, fez algo errado, tratou alguém ruim. Eu vivi muitas vezes isso, mas uma coisa eu não desisti. Em busca de alcançar uma maturidade. Eu fui persistente, eu sou persistente. Ainda tenho minhas falhas, meus defeitos. Quero te dizer que eu não alcancei a perfeição. Vai falar com minha esposa, ela vai dizer, ele erra nisso. Mas eu não largo. Eu vou crescer. Eu vou alcançar a maturidade. Vez por outra exagero com meus filhos. Tive que pedir perdão já para eles. Não tem problema. Sou gente igual a você. Mas não desisto. Olhe no espelho e digo, você tem jeito. Vai dar certo. Persevera. Conquista a terra. Agora, irmão, tem gente que é feito, lembra os 12 espias? Josué e Caleb tinham um espírito de perseverança, irmão, conquistando a terra. Caleb, 80 e tantos anos, dizendo, aquela montanha vai ser minha ali. Agora os 10, a terra é difícil, a gente não vai conseguir, vão nos esmagar. Tem gente que desistiu de si mesmo. E Deus está dizendo, retome o controle da sua vida. Você vai fazer muitas coisas no ministério, mas conquiste a si mesmo por dentro. Vamos dizer de novo a frasezinha, diz com um sorriso. Não vem com essa cara de prejuízo não. Diga para ela, você tem jeito. Digo, vamos lá. Diga para ela, vamos lá. Se ajude. Diga, eu também vou te ajudar. Irmãos, eu não sei sua história. Tem muitas histórias aqui. Irmãos, se nós fôssemos ouvir a história de vida de outros aqui, talvez você fosse olhar para a sua e dizer, meu Deus, eu não passei nada. Você ia dar uma respirada. Não é que eu estou me enchendo de força mesmo? Você como Caleb, vou conquistar tudo. Você não sabe de onde eu saí, você não sabe o que eu vivi, você não sabe as privações que eu tive, você não sabe a história que eu perdi meu pai, não tive mãe, fui criado assim, fui maltratado.
Irmãos, o poder de restauração de Isaías 61, que ele diz: eu restaurarei os lugares assolados, é maior do poder das cicatrizes, das marcas, do que o diabo fez, do que a vida fez em você. Você tem jeito. E deixa eu te dizer, talvez naquilo que você mais foi machucado, Deus vai te levantar em autoridade para ajudar pessoas da agora em diante. Você está comigo? Só um pouquinho, levanta as tuas mãos. Obrigado, Pai. Te damos graças. Sua palavra diz em Atos 3 que Tu és o Deus de restauração de todas as coisas, do espírito, da alma, do corpo. Esse planeta um dia vai ser restaurado, novos céus, nova terra. Então o Senhor está interessado no espírito, na alma e do corpo do homem. O Senhor está interessado, Pai, em pessoas com uma autoestima equilibrada, com uma vida emocional, Pai, mergulhada no Teu amor, onde as coisas do passado não vai ter mais poder sobre o presente delas. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém. Diga comigo: a minha alma será o farol que vai manifestar a luz de Deus no meu espírito. Amém? Vamos lá. Ainda pensando sobre a alma e só para a gente refletir. As distorções da alma alteram a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Lembra aquilo que eu falei de autoimagem? A nossa autoimagem, a maneira como eu me vejo, determina a minha autoestima ou uma baixa estima. Como eu me vejo. E também as outras pessoas. Eu vou ler um artigo aqui que eu achei que é muito curioso. Eu quero que você fique bem atento aí nos seus ouvidos, pensando essa imagem. Imagina aí um jipe de rally na lama, o cara está dentro, o vidro precisa de um limpador para que ele veja melhor, senão ele nem consegue dirigir. Agora vamos pensar essa situação, você dentro, e a lama pode distorcer ou impedir que eu veja coisas. Olha esse artigo que eu vou ler. Certa vez, um casal mudou-se para uma cidade pequena. No dia seguinte, na hora do almoço, a esposa comentou com o marido: essa vizinha não lava roupa direito. Olhe lá no varal dela, as manchas. Dias depois, ela comentou novamente: que mulher porca! Dá uma olhadinha no varal. O esposo não falou nada. Mas quando chegou do serviço, ela tinha saído de casa e ele aproveitou para limpar os vidros da janela. Foi só a vizinha lavar a roupa novamente e estender no varal, e a esposa comentou: interessante, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha agora no varal como estão limpinhas. O esposo disse: querida, o que aconteceu foi que eu limpei os vidros da nossa janela. Irmãos, coisas que estão sujas em nós ou fora de ordem vão deformar a imagem como vemos os outros de lá de fora. Muitas vezes o problema não está nos outros, está na gente. Uma certa vez ministrando, pessoas dizendo, às vezes até se gabando, né? Eu já fui de 8 igrejas, já fui de 10 igrejas. Mas por que você foi de tanta igreja assim? Foi guiado? Não, era porque aquela igreja era muito ruim, o pastor não prestava, o povo era assim, o povo era assado. Aí eu digo: meu querido, o problema está em você. O problema está em você. Você tem coisas dentro de você que está fora de ordem e vai ver tudo fora de ordem. Irmãos, às vezes a gente fala tanto dos outros e dos problemas dos outros e o problema está na gente. E eu gosto do que pastor João Roberto
usando o que Paulo fala, diz: examina-te a ti mesmo se está na fé. E eu pergunto: examine-se se você está bem na sua alma. Se não está com alguma amargura, se não tem alguma coisa que se vem arrastando ao longo dos anos, que te faz ser essa pessoa doente, que às vezes a gente é, e nem identifica. É como mau hálito. Só os outros que sentem. Mas irmãos, eu creio. A Bíblia diz lá no livro de Tito, do lavar regenerador do Espírito Santo. Irmãos, eu declaro uma faxina divina. Eu declaro o que está lá em Isaías no capítulo 4. Derramarei o espírito de purificação, de santificação. Deus te trouxe esse ano para te santificar aqui. E Ele não ia deixar a alma de fora. Ele está bem paciente como aquele marido que viu, esperou, aguardou. Aí depois ele mesmo limpou e disse: não, ela não era porca não. A sujeira estava nos olhos de quem vê. E tem um texto na Bíblia, Mateus 6, 22, 23. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for transparente, ficarás todo cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficará todo em trevas. Não é do olho, irmãos, é da alma. Como estamos na nossa alma. Eu lembro, a década de 90, você deve lembrar, tínhamos adesivos Deus é Fiel, azul marinho com prata. Era do Ministério Renascer em São Paulo, da bispa Sônia Hernandes. Ela tinha um programa na TV e eu gostava do nome daquele programa, De Bem com a Vida. Irmãos, quando a gente está com a alma saudável, tranquila, não tem pendências, está com autoestima legal, você vai sair de casa no domingo de manhã, você está sorrindo, as pessoas vão dizer: por que você está sorrindo? Não é porque eu sou feliz, eu estou de bem com a vida. Irmão, tem gente que tem que gastar muito dinheiro para ficar feliz. Mas alguém que é saudável é feliz porque ela está saudável por dentro. A gente vive num mundo de tanto estímulo. Você não precisa de nada. Você tem o Espírito Santo, você tem a paz de Deus, você tem uma vida no Senhor. Seja feliz. E aí eu me lembro daquele programa dela, De Bem com a Vida. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você tem jeito. Diga: você vai ficar de bem com a vida. Diga: você vai ver as pessoas ao seu redor com os olhos de Deus. Irmão, tem gente que tem o dom de ver os defeitos. Diz uma historinha que Jesus ia com os discípulos e iam caminhando, ele e os discípulos, né? E passou no lugar, irmão, tinha um jumento morto. E estava feio o negócio. E os discípulos: olha a perna como está podre, olha os bichos, olha os urubu ali. E aí Jesus disse: olha os dentes dele, pareciam pérolas. Irmãos, se examina se você não está vendo só os defeitos. Se não tem um espírito crítico além da conta. Estou dizendo, eu tenho um espírito crítico, não um senso crítico. Mas tem gente que é ao quadrado, ao cubo. E isso está te azedando. Irmãos, eu sei que uma aula como essa tem vacina, mas também tem bezetacil. Um antibiótico pesado. E tem vacina, né? A vacina é mais tranquila. Diga comigo: a vacina protege o futuro. Diga: o remédio vai matar o que está ruim. Amém, irmãos? E ninguém escapa. Eu mesmo, toda vez que ensino, a primeira espada entra em mim aqui que estou falando. É ajuste sobre ajuste. Já falei isso só para a gente pensar. Existem aleijados físicos e aleijados na alma. O alejo físico todo mundo vê. O da alma,
Às vezes ele exala e leva tempo, às vezes fica escondido, embutido. E eu digo, Senhor, me ajuda. Eu admiro uma perna crescer, né, um cego ver, curas físicas, admiro. Mas eu digo, Senhor, me ajude os aleijos invisíveis. Me ajude a ajudar pessoas. E sabe, muitas vezes, irmãos, nós vamos ser levantados por Deus. Não vai ser uma cura física, não vai ter uma celebração quando tem um cego viu, alguém levantou de uma cadeira de roda. Mas aquela pessoa vai ficar grata o resto da vida, porque Deus transformou áreas da vida dela. Amém? Olhe para alguém perto de você e diga assim, você vai ser usado. Você vai ficar de bem com a vida. Diga, você vai ver as pessoas ao seu redor com os olhos de Deus. Irmão, tem gente que tem o dom de ver os defeitos. Diz uma historinha que Jesus ia com os discípulos e iam caminhando, ele e os discípulos, né? E passou no lugar, irmão, tinha um jumento morto. E estava feio o negócio. E os discípulos, olha a perna como está podre, olha os bichos, olha os urubu ali. E aí Jesus disse, olha os dentes dele, pareciam pérolas. Irmãos, se examina se você não está vendo só os defeitos. Se não tem um espírito crítico além da conta. Estou dizendo, eu tenho um espírito crítico, não um senso crítico. Mas tem gente que é ao quadrado, ao cubo. E isso está te azedando. Irmãos, eu sei que uma aula como essa tem vacina, mas também tem bezetacil. Um antibiótico pesado. E tem vacina, né? A vacina é mais tranquila. Diga comigo, a vacina protege o futuro. Diga, o remédio vai matar o que está ruim. Amém, irmãos? E ninguém escapa. Eu mesmo, toda vez que ensino, a primeira espada entra em mim aqui que estou falando. É ajuste sobre ajuste. Já falei isso só para a gente pensar. Existem aleijados físicos e aleijados na alma. O aleijo físico todo mundo vê. O da alma, às vezes ele exala e leva tempo. Às vezes fica escondido, embutido. E eu digo, Senhor, me ajuda. Eu admiro uma perna crescer, né? um cego ver, curas físicas, admiro. Mas eu digo, Senhor, me ajude os aleijos invisíveis. Me ajude a ajudar pessoas. E sabe, muitas vezes, irmãos, nós vamos ser levantados por Deus. Não vai ser uma cura física, não vai ter uma celebração quando tem um cego viu, alguém levantou de uma cadeira de roda. Mas aquela pessoa vai ficar grata o resto da vida, porque Deus transformou áreas da vida dela. Amém? Olhe para alguém perto de você e diga assim, você vai ser usado para amadurecer pessoas na alma. Vamos pensar que a pessoa, a figura de Jesus. Irmãos, Jesus era um homem equilibrado, perfeito, saudável. A alma dele era saudável. E fala da alma de Jesus? Fala. Na cruz ou no Getsemane, ele disse, a minha alma está triste até a morte. Então ele sofreu angústias na alma, dores de alma. Irmão, dor de alma é pior do que dor física. Quem aqui nunca se pegou dando uma respirada fora de ritmo? São coisas da alma que a gente nem consegue fazer a leitura. Pressões, angústias, tem coisa que a gente nem consegue traduzir. Respostas sentimentais, emocionais e algumas delas comportamentais.
Você está irritado com uma coisa, noutra situação, aí dá um coice no filho dentro de casa. Grita com a mulher. Ou a mulher, né, reduz o marido a um capacho. Eu volto àquela palavra, examina a ti mesmo. Esse silêncio é profundo, é de atenção, concentração. Irmãos, eu sei que é uma cirurgia, mas eu creio numa anestesia. Não quero no cru, não. Tem gente assustada olhando para mim. Vamos lá. Diga, vamos avançar. O que eu quero enfatizar? A importância de buscarmos uma maturidade na alma. Vamos ler juntos aqui? Vamos lá? O desenvolvimento espiritual envolve aprender a ter a alma madura, para ser um lugar da expressão do espírito humano e da unção. Já pensou? Você está no púlpito, ou ver uma pessoa no púlpito, meu Deus, que coisa linda, a inspiração e a unção vem mesmo por causa da chamada, mas saiu do púlpito um comportamento abominável. No trato, com a família, né, com coisas assim fora de órbita, não é uma coisinha pequena não, desajustado, não cabe a nós. Diga comigo, Deus precisa de ministros polidos, trabalhados, amém, irmãos? Como estamos falando aqui, amadurecidos em maturidade. Muitas das falhas no ministério nascem das deformidades relacionadas à alma. Ser saudável na alma reflete diretamente na capacidade de se relacionar bem e de ter controle emocional. E por último, vamos pensar aqui no ministério. Aquilo que está dentro de cada um de nós se manifestará, relacionado ao temperamento e ao estado emocional. Então não adianta deixar lá no fundo do baú, escondido, guardado. Não preciso tratar disso não. Já ouviu essas histórias de pessoas que ficam guardando doença? Não vou tratar agora não. Irmãos, isso pode dar um problema tão grande lá na frente. Você vai nos médicos, porque exames de rotina, porque se encontrar o problema pequenininho é mais fácil de resolver. Por exemplo, a raiz de amargura. Se cair uma sementezinha ruim lá na alma, nas emoções, e está crescendo a raiz, é mais fácil arrancar uma raiz de uma planta que germinou com 30 dias ou com 30 anos? Lógico que com 30 dias. 30 anos, as raízes possuíram aquela terra. Vai dar muito trabalho. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, mente e coração, a única coisa que divide é a palavra de Deus. A influência da nossa alma para abafar o nosso espírito ou para liberar o nosso espírito está na nossa responsabilidade. Diga comigo, eu vou cuidar da minha vida de alma. Amém? Se precisam de ajustes de temperamento, irmãos, estuda, pede ajuda. É possível ter uma coisa mais exagerada e precisamos trazer isso em obediência à palavra de Deus. Eu gosto do que diz aqui 1 Coríntios 9, 27, e volto aqui para o tema do espírito humano. Paulo diz, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O eu, irmão Reagan gosta de dizer, o sujeito oculto ali, diz respeito, está falando sobre o espírito humano recriado. Que o quê? Vai reduzir o corpo, a carne, à escravidão.
Só que eu acrescento, e outros textos vão corroborar e me ajudar nisso, eu também preciso trazer a minha alma, os meus sentimentos, minhas emoções em submissão ao espírito humano. E o nosso espírito humano está unido a Deus em submissão a Deus. Mas eu preciso trazer minha alma cativa. Voltando para a figura da alma como um iceberg. A ponta do iceberg reflete aquilo que aparentemente somos, mas existe toda uma parte oculta que precisa ser restaurada e conduzida à obediência de Cristo. Então, olha para cá. Às vezes a gente pensa Romanos 12, transformai-vos pela renovação da mente, pela palavra de Deus. Aí a gente renova a mente, estuda, mas não vivenciou os processos de transformação. O que seriam os processos de transformação? Vamos pensar aqui. A alma dividida em 3 partes: vontade, mente, emoções. Aí a gente, na nossa mente, no nosso intelecto, está cheio da Bíblia. Aí eu já sei a Bíblia. Se for, a gente cita de cor. Mas a Bíblia já transformou seus conceitos e suas crenças. A Bíblia já transformou seus comportamentos conscientes e inconscientes. Por exemplo, uma ação eu posso programar o que eu vou falar daqui a 3 minutos. Mas reação a gente não programa. Irmãos, a gente vai ver que está santificado quando até nas reações você olha e diz: meu Deus, se fosse no outro tempo, eu não levava esse desaforo para casa. Se fosse no outro tempo, era olho por olho, dente por dente. Mas eu estou agindo assim, eu mudei mesmo. Olhe para alguém perto de você e diga assim: prepare-se para autossurpresas. Boas autossurpresas. Amém? E aí, irmãos, às vezes o que leva mais tempo é santificar as emoções e santificar a vontade. As minhas decisões estão em linha com a palavra de Deus, ou eu só sei a Bíblia para citar versículo? Irmãos, tantos anos a gente ouviu o pastor Bud. Não seja só ouvinte da palavra, mas praticante. Deus não quer que a gente seja um papagaio que só repete a Bíblia. Ele quer que a gente vivencie isso, faça parte. Paulo disse que nós vamos ser uma carta viva. Que bênção que vamos pregar a palavra. Mas nós vamos demonstrar a palavra. Irmãos, nós vamos demonstrar com esse equilíbrio de alma, de uma alma saudável. Talvez no outro tempo a gente ia conviver, né? Já viu essa coisa de alguém que tem problema com, no popular, suvaqueira? Com mau cheiro, né? Irmãos, é um constrangimento. Né? Eu lembro, há 30, 40 anos, ninguém vai saber, eu estava hospedado na casa de um senador aqui da Paraíba. Mulher riquíssima, dinheiro, mas irmãos, perfume francês, quando eu passava, Irmãos, uma pessoa azeda, com amargura na alma, vai ter um momento que aquilo exala. Insatisfação, murmuração, está tudo ruim, nada presta. O dia bonito, o sol, ai, hoje o dia está tão assim. É na alma isso. Diga comigo, eu vou viver dias que estarei de bem com a vida, independente das circunstâncias por fora.
Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Eu ia entrar aqui numa coisa, mas vou deixar para o nosso próximo momento. Só uma frase. A Bíblia diz que Samuel falando, no momento de escolher Davi, e ele recebeu uma instrução de Deus para ungir, ele não sabia quem era. É esse Senhor, é esse Senhor. Aí o Senhor disse, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Irmãos, Deus não nos vê como as pessoas nos veem, com um processo incompleto. Deus nos vê quem nós nos tornaremos. Diga para alguém perto de você, diga assim, você nasceu para o sucesso. Diga assim, você nasceu para ser saudável na sua vida de alma.